O senhor disse que está proibido de revelar detalhes acerca de um suposto acordo de delação premiada celebrado com autoridades americanas. O senhor foi autorizado por autoridades brasileiras para celebrar esse acordo? O que eu disse é que essa pergunta eu não sei se poderia responder. Acredito que eu não possa responder. Se foi autorizado ou não? Indiretamente, daí está respondendo, né, doutor? Daí acho que não dá. O senhor, nessa viagem que o senhor já admitiu que foi aos Estados Unidos, o senhor foi a Nova York, foi a Virgínia, em Langley especificamente? Não, doutor, você está indeferindo essas questões. Por quê, excelência? Porque já foi dito, doutor, ele não sabe o reflexo jurídico, se ele fez um eventual acordo e se ele revelar, então... Mas eu não estou perguntando sobre o acordo agora, estou perguntando sobre a viagem, sobre a qual ele já respondeu. Então, doutor, dessa questão para o processo? A relevância... Ele é um agente dos Estados Unidos aqui... Como? Ele é um agente dos Estados Unidos... Não, eu queria saber, porque consta que há ações dos Estados Unidos que objetivam vários bilhões de indenização. Isso é um fato conhecido, não precisa indagar testemunho. Não, mas eu quero saber se a testemunha tem participação nesse processo, pelo menos se ele foi aos Estados Unidos. Isso ele já respondeu. Não, mas eu faço essa pergunta em nome da soberania do meu país. Tá, doutor, mas independentemente da soberania, a questão dos reflexos jurídicos para a testemunha tem que velar pelos... Vossa Excelência podia fazer o obséquio de indagar pelo menos a testemunha se ela quer responder? Porque Vossa Excelência está respondendo por ela. Ela já respondeu, doutor. Mas pergunte por obséquio, Excelência. Próxima pergunta, doutor. Conhece nos Estados Unidos o senhor Vance, V-A-N-C-E? Sobre as questões relativas a esse eventual acordo ou perguntas indiretas que queiram, o senhor fique à vontade para respondê-las ou não, certo? Eu não conheço se tem esse acordo, se não tem, os reflexos jurídicos, os compromissos que o senhor eventualmente assumiu ou não assumiu. Então o senhor responda ou não responda essas questões segundo o seu interesse. Sim, senhor. Vai responder essa? Foi a Nova York, a Virgínia? Não conheço essa pessoa e estive em Nova York, em Miami e outras cidades nos Estados Unidos durante o ano de 2015. Langley é uma delas? Não, senhor. Foi ao estado da Virgínia? Doutor, essa linha de perguntas está indeferida, tá? É uma coisa assim, totalmente inapropriada. Não precisa responder. Excelência, eu já falei, doutor, sobre o acordo. Vossa Excelência não quer que a testemunha... Vossa Excelência não quer que a testemunha responda. Deixa que a testemunha diga não quero responder por obséquio. Não se antecipe a ela. Vossa Excelência é o juiz, não é a acusação, nem é a testemunha. Pergunte a ela por obséquio. Então está indeferido, doutor. Pode ir para a próxima pergunta, que não tem a ver com um acordo nos Estados Unidos. Quando é que foi liberado o seu passaporte para viajar? O meu passaporte nunca foi retido. O meu acordo diz que eu devo avisar com uma semana de antecedência viagens internacionais. E neste caso dos Estados Unidos, o senhor avisou? Avisei todas as vezes que viajei, eu avisei. E o senhor disse qual era a finalidade da sua viagem? Não era necessário. Mas disse ou não? Não, não disse. Simplesmente comunicou que ia viajar? Acredito que não disse, sim. Simplesmente avisei que ia viajar. O senhor não precisa revelar o teor. Já disse que não quer. E a defesa respeita. Agora, a pergunta é, o senhor depôs em processo judicial ou o senhor depôs do FBI nos Estados Unidos? Eu prefiro não responder a pergunta. Então eu estou satisfeito. Mais alguma pergunta? Pela defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, senhor Augusto, voltando ao cartel, Só um minutinho, doutor, eu vou interromper pelo tamanho do áudio. O senhor disse que está proibido de revelar detalhes acerca de um suposto acordo de delação premiada celebrado com autoridades americanas. O senhor foi autorizado por autoridades brasileiras para celebrar esse acordo? O que eu disse é que essa pergunta eu não sei se poderia responder. Acredito que eu não possa responder. Se foi autorizado ou não?
Indiretamente, daí tá respondendo, né, doutor? Daí acho que não dá. O senhor, nessa viagem que o senhor já admitiu que foi aos Estados Unidos, o senhor foi a Nova York, foi a Virgínia, em Langley especificamente? Não, doutor, você está indeferindo essas questões. Por quê, excelência? Porque já foi dito, doutor, ele não sabe o reflexo jurídico, se ele fez um eventual acordo e se ele revelar, então... Mas eu não estou perguntando sobre o acordo agora, estou perguntando sobre a viagem, sobre a qual ele já respondeu. Então, doutor, dessa questão para o processo? A relevância... Ele é um agente dos Estados Unidos aqui... Como? Ele é um agente dos Estados Unidos... Não, eu queria saber, porque consta que há ações dos Estados Unidos que objetivam vários bilhões de indenização. Isso é um fato conhecido, não precisa indagar testemunho. Não, mas eu quero saber se a testemunha tem participação nesse processo, que é uma delas. Não, senhor. Foi ao estado da Virgínia? Doutor, essa linha de pergunta está indeferida, tá? É uma coisa assim, totalmente inapropriada. Não precisa responder. Excelência, Eu já falei, doutor, sobre o acordo Vossa Excelência não quer que a testemunha... Vossa Vossa Excelência não quer que a testemunha responda. Deixa que a testemunha diga não quero responder por obséquio. Não se antecipe a ela. Vossa Excelência é o juiz, não é a acusação, nem é a testemunha. Pergunte a ela por obséquio. Já está indeferido, doutor. Pode ir para a próxima pergunta, que não tem a ver com um acordo nos Estados Unidos. Quando é que foi liberado o seu passaporte? Pelo menos se ele foi aos Estados Unidos. Isso ele já respondeu. Não, mas eu faço essa pergunta em nome da soberania do meu país. Tá, doutor, mas independentemente da soberania, a questão dos reflexos jurídicos para a testemunha tem que velar pelos... Vossa Excelência podia fazer o obséquio de indagar pelo menos a testemunha se ela quer responder? Porque Vossa Excelência está respondendo por ela. Ela já respondeu, doutor. Mas pergunte por obséquio, Excelência. Próxima pergunta, doutor. Conhece nos Estados Unidos o senhor Vance, Vance, Sobre as questões relativas a esse eventual acordo ou perguntas indiretas que queiram, o senhor fique à vontade para respondê-las ou não, certo? Eu não conheço se tem esse acordo, se não tem, os reflexos jurídicos, os compromissos que o senhor eventualmente assumiu ou não assumiu, então o senhor responda ou não responda essas questões segundo o seu interesse. Sim, senhor. Vai responder essa? Foi a Nova York, a Virgínia? Não conheço essa pessoa e estive em Nova York, em Miami e outras cidades nos Estados Unidos durante o ano de 2015. Langley.